Você já parou para assistir um filme que se chama 7 minutos depois da meia-noite? Pois é, eu terminei de assistir esse filme pela segunda vez. E eu indico ele a você. Assista esse filme, você não vai se arrepender. É um filme forte, sensível, né? Mexe com a alma da gente, mexe com o ser da gente. Falou muito comigo e por isso que eu indico ele a você para você assistir, né? 7 minutos depois da meia-noite, o nome do filme. E ele, assim, é extremamente rico, totalmente importante, né, para a área analítica, porque ele vai abordar temas que se traz para dentro do set analítico, né, com os pacientes, temas como a sombra, o inconsciente, né, a imaginação simbólica, o luto, o processo de individuação, porque foi esse camarada aqui, ó, Jung, ele é que me fez pensar esse filme, analisar esse filme, né, me fazer olhar esse filme com esse olhar analítico. E eu fiquei aqui pensando comigo como que um filme ele pode ser capaz de trazer tanto ensinamento analítico como esse, os 7 minutos depois da meia-noite, né? E eu estou aqui com esse livro não é à toa, é para indicar mesmo, para quem gosta de Jung, né? Esse livro aqui, Jung, Curador Ferido de Almas, uma biografia ilustrada. Tá aqui. Mas voltando para o filme, o filme fala sobre um garoto, o nome dele é Connor. É um menino que vive uma profunda angústia. A mãe dele está diante de uma doença terminal. Então você já imagina com o estado emocional dele, né? Mas olha só, todas as noites, meia-noite 7, Connor, esse garoto, ele é visitado por um monstro em forma de árvore, que passa a contar histórias para Connor. E eu acho isso interessante, porque do ponto de vista de Jung, né, esse filme ele vai podendo ser, ele pode ser entendido como essa jornada psíquica de confrontação com o inconsciente, porque todos nós, todo indivíduo, todos nós temos essa jornada de confronto com o nosso inconsciente e digo algo mais ainda. Não há como a gente se esquivar disso, a gente se confronta com o nosso inconsciente. Então nós temos no filme um monstro, é presente, é um dos personagens principais, né? E aí, segundo a psicologia de Jung, esse monstro ele é como um arquétipo do inconsciente, né? Então, para Jung, os monstros nos sonhos e nas narrativas, né? E narrativa simbólica, né? Nas narrativas simbólicas, nos sonhos, esses monstros frequentemente eles estão ali representando os conteúdos do inconsciente. Porque no filme é um monstro, mas trazendo para você, o que poderá ser o seu? Será que é um monstro ou um outro algo, né? Porque o monstro do filme não é simplesmente uma criatura externa, vem de fora. Você vai observar no filme depois que você irá entender que ele, o monstro, ele aparece sempre no mesmo horário, todas as noites no mesmo horário, o que simboliza o que uma entrada no território do inconsciente. Então o monstro ele vai ser entendido como uma personificação do inconsciente profundo. Quem é esse monstro? Essa forma simbólica do inconsciente profundo de Connor, que está ali falando com ele. Vem como esse guia arquetípico, uma linguagem junguiana, não é freudiana, tá bom? Então esse guia arquetípico é como se fosse um velho sábio ou um espírito da natureza que vem para ensiná-lo. E podemos dizer que é essa força psíquica que conduz Connor a esse enfrentamento de sua verdade interior. Porque
Connor, o garoto, ele tem uma verdade interior da qual está ali presente, mas ele reluta em admitir, em reconhecer essa verdade. Então o monstro, ele não vem para assustar o Connor, ele não vem para amedrontar Connor, ele vem para revelar aquilo que Connor não consegue admitir conscientemente. Eu acho que isso já poderia suscitar em você um desejo, né, um apetite, por assim dizer, para assistir esse filme. Né, eu até gravei um pequeno vídeo sobre a sombra, está aí gravado no meu Instagram, no YouTube. Né? Se possível, dê uma olhada nele. Eu disse até sobre a sugestão de um livro, né, de se ler um livro, O Efeito Sombra também. Então eu gravei assim, um pequeno resumo sobre sombra. Né? Sombra é um dos conceitos mais importantes em Jung. Né? É sombra. Mas enfim, repetindo, né? O que é a sombra? A sombra ela é composta por sentimentos, por desejos, por pensamentos que o ego ele rejeita e também não consegue aceitar, não consegue admitir. E no caso do garoto de Connor, a sombra dele contém muitos sentimentos difíceis. E você vai perceber isso assistindo o filme, né? Ele tem raiva pela doença da mãe, muita raiva. Esse desejo inconsciente de que o sofrimento termine, impressionante. Ele ao mesmo tempo sente culpa por esse desejo, né? Que desejo? O desejo de que o sofrimento termine, ele sente essa culpa, ao mesmo tempo carregado de medo, né? Um medo da perda, medo de perder, porque o ponto central do filme, ele vai ocorrer quando se revela a verdade, o segredo de Connor profundo. Né? Porque ele sonha, Connor sonha, que ele solta a mão da mãe e a deixa cair. E este símbolo, e é um sonho recorrente, sempre ele sonha isso. Né? E este sonho, ele está ali simbolizando algo extremamente humano, né? Porque parte dele, de Connor, deseja que tudo termine, que a mãe pare de sofrer, que a mãe não fique mais naquele estado de agonia, né? Então, quer que tudo termine, inclusive a dor. Mas isso nele gera um problema, um conflito psíquico, né? Porque o ego dele, consciente, acredita que um filho ele não pode desejar algo assim, né? Que a mãe parta, que a mãe possa ir para que não sofra mais. Mas é Jung quem nos lembra. Aquilo que negamos em nós mesmos retorna de forma monstruosa. Aquilo que negamos em nós mesmos retorna de forma monstruosa. Caramba, Jung também, assim como Freud, estava à frente do seu tempo. Impressionante. Então, esse monstro, ele está aqui representando essa verdade emocional reprimida da vida de Connor. Né? Outro ponto que eu saliento é que nesse filme o monstro ele vai o quê? Contando histórias, narrativas para Connor. Isso é importantíssimo na psicologia analítica, porque você vê aqui o poder das histórias, né? Que é uma linguagem, uma fala, uma linguagem do inconsciente. O monstro encontra 7 minutos depois da meia-noite, o confronta, conta histórias, na verdade são 3 histórias para ele. Só que nenhuma delas vai possuir uma moral simples, né, por assim dizer. Mas isso é profundamente junguiano mesmo. Porque o inconsciente, ele não fala de forma lógica, não fala de uma maneira muito clara. Né? Ele vai falar através de mitos, ele vai falar através de símbolos, ele vai falar através dos paradoxos, vai falar através das narrativas. Então as histórias, no caso do monstro, né, vão mostrar, no caso para Connor, né, vai mostrar para Connor que os seres humanos, eles não são apenas bons ou eles são pessoas más, mas os seres humanos eles são apenas contraditórios.
E essa, meus caros ouvintes, é uma lição assim importantíssima, né? Fundamental para o nosso amadurecimento psicológico, porque a realidade psíquica, a nossa realidade psíquica, ela é completamente ambígua. Connor, ouvindo as histórias, ele começa a integrar partes de si que antes estavam dissociadas, havia uma dissociação psíquica, mas ele começa a integrar essas partes que antes estavam fragmentadas, né? E ele começa a integrar nele mesmo. Isso é importante, né? Um outro elemento importantíssimo que contém no filme, um conceito junguiano, a imaginação ativa. Imaginação ativa, né? Outro conceito presente no filme, imaginação ativa. Porque o que Jung falava sobre isso, né? Que contém no filme. Jung, ele acreditava que o diálogo com as imagens internas, ela pode ser uma forma poderosa de transformação psíquica. E o monstro, no filme, ele funciona exatamente assim, né? Ele é essa figura da imaginação, imaginal, do inconsciente profundo que eu disse agora há pouco, né? Com quem Connor está dialogando, está conversando, porque é por meio desse encontro simbólico é que Connor consegue expressar sua dor, falar sua dor. É onde ele vai confrontar a sua raiva, ele vai reconhecer raiva, ele vai reconhecer sua culpa, ele vai aceitar até os seus sentimentos contraditórios. Tudo isso que era difícil dele enxergar e admitir. Com essa conversa, a partir da imaginação ativa, em conversa com esse imaginário simbólico, ele consegue falar, né? Então a imaginação, ela vai se tornar assim, um campo extremamente fértil, terapêutico, né? E também o luto, presente no filme, né? Uma parte muito sensível, né? Mas o luto está aqui como esse processo de individuação. Individuação também conceito junguiano, porque na psicologia de Jung, e aqui falando sobre o sofrimento, né? O sofrimento, ele muitas vezes é esse caminho, essa via, essa passagem para o crescimento psíquico, o sofrimento, né? Connor, esse garoto, em relação à sua mãe, atravessando esse processo doloroso, mas que Jung vai dizer que é o caminho da individuação, que é o caminho que o indivíduo percorre para se tornar quem se realmente é. E Connor está nesse processo de individuação, né? Porque aí também, por causa desse processo da individuação, ele vai confrontando o quê? A sombra. Ele vai aceitando, se enxergando, ele vai aceitar essa ambivalência emocional dele próprio. Ele vai integrar, ele vai trazer para si esses conteúdos inconscientes, integrando a si mesmo, admitindo-os. Então, quando Connor ele finalmente admite seu segredo, o desejo inconsciente de que o sofrimento termine, né? Que é isso, né? O desejo inconsciente de que a mãe pare de sofrer, que termine esse sofrimento, quando ele admite, algo importante começa a acontecer na vida do garoto, né? A culpa que antes ele tinha vai começar a se transformar em compaixão por si mesmo. Ele vai entendendo que amar alguém, no caso a mãe, que ele ama de todo o seu ser, de toda a sua alma, mas ele vai entendendo que amar alguém não significa não desejar o fim do sofrimento para essa pessoa a quem de fato ele devota um profundo amor. E ele vai integrando isso a si mesmo. E uma coisa importante do monstro é que ele aparece como curador. O monstro disse para Connor, eu vim para curar. Você vai entender quando assistir o filme o que significa de fato, porque no final do filme a gente percebe essa coisa essencial. O monstro nunca veio para destruir Connor, ele veio para curá-lo. Mas essa cura,
E o monstro ele está ensinando Conan isso. Essa cura não irá acontecer através da negação da dor. Ela vai acontecer através da verdade psíquica. Essa verdade psíquica importantíssima. Há uma outra frase de Jung que fala sobre isso, né? Não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Eu acho essa frase de Jung importantíssima, fantástica. Porque o monstro do filme representa exatamente isso. E espero que isso leve você a assistir esse filme. Depois você ouça de novo aquilo que eu estou dizendo aqui, que vai ficar muito mais claro. Porque o monstro ele vai refletir exatamente isso, né? A escuridão que precisa ser reconhecida para que a consciência venha amadurecer. É isso. É isso. A minha conclusão, assista o filme. Vá, procure nos streams, não sei se tem... Enfim, se eu souber de algum link, posso passar. Mas 7 minutos depois da meia-noite, essa metáfora poderosa do funcionamento da psique humana. E eu, pela segunda vez que eu assisti, mais uma vez isso mexeu comigo. Falou muito comigo. Né? O inconsciente que fala através dos símbolos, a sombra que precisa ser reconhecida, entendendo que sentimentos contraditórios fazem parte do amor de qualquer pessoa, mesmo aqueles que amam, eles são habitados por sentimentos contraditórios, que se chocam. E a imaginação ativa, essa conversa com o imaginário, também pode ser uma via de cura. E o sofrimento, que a gente quer negar, que a gente quer acabar de fato com ele, ele pode ser um caminho para a maturidade emocional, né? Então, estou focando muito no monstro, né? Porque o monstro é esse personagem importantíssimo, né? Porque esse monstro ele vai aqui nos lembrando de algo profundamente junguiano, né? Aquilo que parece mais assustador dentro da gente, aquilo que parece muito mais assustador dentro de nós, é exatamente o que precisa ser ouvido, é o que precisa ser escutado, é o que precisa ser encarado. Então ficou um pouco grande o vídeo, mas espero que você tenha entendido e assista. E se precisar, vamos dialogar sobre ele. Tem outras lições importantes nesse filme. Até o próximo vídeo.